Sejam bem-vindos, navegantes da web. Essa é a nossa primeira aula do curso de ActionScript 3.0. Lembrando que é a 7ª aula do nosso curso de Flash e ActionScript 3.0, né? Porque é a nossa primeira aula da segunda parte. A primeira foi bem básica sobre a interface, agora a gente vai ensinar a linguagem, ok? Eu aqui criei um pequeno programinha, nada que não fazia praticamente nada. Mas aqui tem uma camada design, que tem nossos objetos, uma camada actions, que a gente vai inserir as nossas action scripts, e aqui eu tenho uma página do help da Adobe que vai nos ajudar a seguir com essas aulas. O que acontece? Eu vou explicar a partir dele. Ele vai me dando as ideias aqui para eu poder explicar para vocês. Ele é em inglês, e como eu sei ActionScript, mas eu não tenho uma ordem cronológica, então ele vai me dar essa ordem. Então eu pego os tópicos e vou explicando para vocês. Aqui o nosso primeiro tópico na introdução do ActionScript, você precisa saber o que as linguagens de programação fazem, né? As linguagens de programação para computador, né? Um programa de computador tem basicamente dois aspectos, né? Que é uma série, que são a série de instruções ou passos que o computador tem que fazer, e o envolvimento da manipulação de alguns pedaços ou dados, né? No caso, a gente diz isso no sentido de, por exemplo, você envia instruções para o computador e você também quer que o usuário envie instruções para ele. Então, você tem que manipular dados. Então, o computador, a programação para computador é basicamente dividida em instruções e manipulação de dados e informações. Porque instruções você traduz o pensamento, a lógica, em comandos para computador, e a manipulação de dados você consegue armazenar esses comandos, armazenar informações que o próprio usuário te manda através do teclado e mouse. Basicamente, a linguagem de programação é isso. No ActionScript, ele é mais utilizado para a web, mas mesmo assim ele não foge a ser uma linguagem de computador. Então, funciona da mesma forma. A diferença é que você vai rodar via web. Ok? Vamos começar agora a aprender as variáveis e constantes. Variáveis são, como na matemática, números que variam. Por exemplo, posso ter uma variável x e uma variável y. Eu posso realizar contas com elas, eu posso inserir letras dentro delas. Por exemplo, posso colocar que a variável x ela armazena o seguinte texto, ela armazena: oi, eu sou o ActionScript. E a variável y armazena: oi, eu não sou o ActionScript. Então, variáveis são são partes da memória, na verdade, que variam. Por exemplo, uma variável tipo inteiro pode ocupar tantos bytes. Variável é um espaço na memória que pode variar, que você pode armazenar diferentes valores dentro dele. Para isso, a gente vai aprender, antes de tudo, aqui eu estou no painel Actions, né? Eu selecionei a camada Actions, primeiro frame, e aqui eu vou em Actions. E aqui a gente vai aprender um comandinho que a gente vai usar para poder mostrar, exibir informações na tela do output, que é essa aqui. Né? Então, a gente vai colocar aqui o comando que é trace. Trace é uma função, então toda função você tem que colocar o nome da função, abre e fecha parênteses. Se você quiser colocar um argumento dela, você coloca dentro desses parênteses, e todo comando no final tem que ter ponto e vírgula. Então, trace, a gente pode colocar aqui dentro um texto, entre aspas, né? Porque se você não colocar entre aspas, ele vai reconhecer como variável, que é o que a gente vai aprender. Então, vou colocar aqui, ó, primeira aula de ActionScript, vou colocar AS 3.0, que é a abreviação de ActionScript 3.0. Eu vou dar um ponto e vírgula aqui, e nós vamos criar variáveis. Antes do trace, a gente vai dar alguns enters, e aqui em cima a gente vai criar variáveis. Para a gente criar variáveis, a gente escreve var, espaço, nome da variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, var valor 1 mais var valor 1, ponto e vírgula. Declarei o valor 1.
Só que eu quero atribuir um valor a esse valor 1. O valor 1 é o quê? O valor 1 é o quê? Né? Senão ele não está declarado. Então, você tem que iniciar um valor nela. Então, eu coloco aqui, var valor 1 é igual a 13, ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu vou colocar aqui, var valor 2 é igual a 25, ponto e vírgula. Aqui no trace, se eu quiser exibir esses valores, eu coloco mais, que significa que eu estou juntando esse texto ao outro. Então, eu coloco aqui, trace, aí vai aparecer primeira aula de ActionScript 3.0 e junto dele vai aparecer valor 1, né? Porque eu vou escrever aqui mais valor 1. Se eu der Ctrl Enter, aqui vai aparecer nossa animação, que não está animada. E aqui na tela do Output aparece o que a gente digitou lá. A gente digitou primeira aula de ActionScript 3.0, dois pontos, né? Que eu coloquei lá na hora que eu digitei. E o valor da variável valor 1, que é o valor 13. Ok? Diferente das variáveis, a gente tem as constantes. Constantes são valores que não mudam. Quer ver aqui, ó? A gente pode ver aqui que a gente tem as constantes aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Constante, porque a constante ela é um valor que você normalmente usa ele sempre. Então, eu particularmente não gosto de usar constante, mas às vezes a gente se vê obrigado a usar uma constante, né? Porque às vezes a gente vai usar uma palavra-chave, alguma coisa. Aqui, a gente quer ver uma coisa que eu esqueci de falar das variáveis. Variáveis, a gente pode declarar o tipo dela. A gente declara var, o nome dela, 2 pontos, e coloca o tipo dela, né? Eu aqui, nesse caso, eu estou usando uma variável do tipo número, né? Eu estou usando uma variável do tipo inteiro, número. Então, eu posso colocar aqui, olha, que ela é do tipo int, que é inteira, ou então eu posso colocar que é number, que é número. Se eu colocar número, fica mais fácil, porque fica mais fácil de entender. Mas isso vai funcionar também se eu colocar inteiro. Vamos colocar aqui, ó, a valor 2 do tipo int. E vamos colocar ela para exibir aqui também. Vou colocar aqui valor 1 mais valor 2. Se a gente der Ctrl Enter, vamos ver a nossa tela Output. Aqui apareceu 13 e 25 e não 1325. Tanto é que a gente pode inserir aqui entre eles, abre e fecha parênteses. A gente pode inserir aqui, aliás, nesse primeiro texto, valor 1, a gente insere aqui como string, tá, gente? Não como variável. Vocês podem ver que ele está entre aspas. E nessas outras duas aspas que eu criei aqui, eu vou colocar aqui, ó, valor 2. Vou colocar ponto e 2 pontos. E vou concatenar essa variável aqui, de fora fora das aspas, né? Porque as aspas, o que está dentro dela vai aparecer desse jeito. Então, vamos deixar assim. Na hora que eu der Ctrl Enter, e vai retornar aqui, primeira aula de ActionScript 3.0, valor 1, 2.13, valor 2, 2.25. Tá certo. É o que a gente exibiu, não é? Então, você pode ver que a gente usou tanto o tipo int quanto o tipo número e não alterou nada. Aí você vira, e se eu quiser usar número decimal, por exemplo, quiser usar aqui 13,5 e aqui 25,6. Vamos tentar exibir? Aí, ó, você viu que eu posso dar Ctrl Enter aqui, olha, no Actions Frame, Ctrl Enter, ele vai retornar um errinho aqui, ó. No Compile Errors, ele vai mostrar aqui, ó. Ele não conseguiu identificar o que está na linha 1, no frame 1, linha 1, que ele falou aqui, ó. Cena 1, que é a que a gente está trabalhando, o nome da camada é Layer Actions, frame 1, linha 1. Ou seja, aqui. Aí ele mostra lá, erro de sintaxe. Ele fala, não conseguiu identificar o que está antes de 5. Ele falou 13,5, eu não entendi o que é isso, não. Aí aqui embaixo ele tem outro erro ainda, né? Isso é o que o programa está falando, a gente vai aprender a resolver isso. Ele fala assim, não consegui entender também o que está antes do 6 aqui. Você não falou minha língua, não.
Aí eu viro e falo, vamos resolver isso? A gente troca a vírgula por ponto. 25 pontos. Só que ainda vai aparecer um erro. Quer ver? Vamos dar um Ctrl Enter. Você vai ver aqui que o primeiro, apesar de não ter aparecido nenhum erro aqui no Compile Errors, no Output apareceu errado. Por quê? Aqui, ó, ActionScript 3, valor 13.5, certinho, né? Só que aqui no valor 2 apareceu só o 25. Mas não era 25.6? Era, mas o que acontece? A gente no primeiro declarou número, então pode ser decimal, pode ser inteiro. E já no valor 2, a gente declarou que é um inteiro, então não pode ter decimal nele. Então as casas decimais sem inserir aqui, elas vão ser descartadas. Então é a mesma coisa da gente colocar aqui só o 25. Para isso a gente coloca aqui em 2 pontos no valor